Olá, comunidade selvagem! Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos. Meu nome é Walter e hoje a gente finaliza a apresentação da trilogia Borboletas do Brasil, da editora Vento Verde, compilados aqui com a ajuda do Haroldo Paulo Júnior e colaboração de mais de 80 fotógrafos que se dedicaram a muitas horas de campo, a muita espera em trilhas na floresta, para nos brindar com excelentes imagens que essa coleção traz. Bem, esse terceiro volume ele trata da família dos Hesperiídeos, também é um volume com um número considerável de páginas, e esta família ela é caracterizada por borboletas de asas mais curtas e o range de coloração varia muito. Tem algumas espécies que têm cores chamativas, mas a grande maioria de espécies apresentam cores muito mais apagadas. É uma família difícil de fotografar no campo. Essas borboletas elas são mais ariscas. Então, fazer um volume com esse número de páginas, tratando somente dessa família até uma vitória, é preciso ter uma habilidade muito grande para se conseguir tirar fotos de qualidade desses animais. Eu espero que vocês gostem da Espiada Selvagem. Agradeço a todos aqueles que estão inscritos e você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Toda semana nós temos uma apresentação de uma obra ou algum tema relacionado ao desenvolvimento de um hobby que você tenha ou tem uma vontade de desenvolver. Nosso canal é focado para que você se sinta motivado a estudar, a ler e se dedicar a uma atividade que te dê prazer, ou seja, melhoria da sua qualidade de vida, ok? Então, bora lá! Vamos dar mais uma espiada selvagem, fechando a trilogia de borboletas do Brasil. Olá, comunidade selvagem! Agora vamos fazer a espiada selvagem sobre o terceiro volume da coleção Borboletas do Brasil, da editora Vento Verde. Esse volume aqui, ele pode ser considerado assim como uma raridade na literatura de zoologia. Primeiro, por ser dedicado a espécies do Brasil. Segundo, por retratar uma família completa, difícil de fotografar e de identificar em campo, que é a família dos Hesperiídeos. É o menor volume dentro da trilogia, mas como eu falei com vocês, devido à raridade e dificuldade de fotografar as espécies, esse livro aqui é um dos mais importantes da trilogia. É uma verdadeira vitória. Segue o mesmo esquema do livro 2, né? Ele faz uma apresentação de várias espécies aqui da família. Tem a listagem de espécies documentadas para o Brasil no final da obra. E tem um índice remissivo dos 3 volumes. Aqui é a foto de abertura da família dos Hesperiídeos. As espécies elas são de envergadura pequena, fica ali entre 2 e 5 centímetros de envergadura alar. Então e muitas espécies têm cores que não chamam muita atenção. Muitas delas têm tons cinzas, marrons, que não se destacam muito da paisagem. E como a gente tem poucos guias de campo sobre borboletas, a identificação de algumas espécies é bem problemática, fica mesmo mais fácil para um especialista, ok? Existem espécies que se destacam sim para a coloração um pouco mais chamativa, misturando tons de azul, tons de vermelho, mas como vocês vão ver aqui no decorrer da obra, muitas delas combinam tons mais apagados. São espécies de voo muito rápido, difícil, mas muito difícil de fotografar. Elas não deixam você se aproximar fácil delas em campo, então você tem que ter uma máquina fotográfica com uma abertura angular grande e basicamente você tem que estar com a máquina já pré-ajustada para conseguir fazer um registro fotográfico bom. A maior parte das espécies, é costume dessa família aqui, elas pousarem em campo com as asas dobradas. Então, boa parte dos registros fotográficos das espécies são com as asas dobradas.
Isso também é um fator que dificulta a identificação da espécie em campo, né? Porque a coloração da parte dorsal e da parte ventral, elas são muito diferentes e nem sempre é possível ver em detalhes, né, a morfologia e a coloração ali das asas. Por isso que eu falei que esse livro aqui, para quem se dedica à zoologia e ao estudo dos lepidópteros, esse livro aqui é uma joia, porque ele retrata em detalhes muitas espécies que no campo é bem difícil de identificar. Muito provavelmente você já viu alguma dessas borboletinhas pequenas aqui voando pelo campo. E detalhe, elas assim, elas são tão apagadas no ambiente, elas não chamam a atenção, que muitas delas não têm nome popular em português. A gente só tem mesmo, mesmo em inglês, o nome popular de muitas espécies é o mesmo. E muitas não têm nem nome popular, apenas um nome científico. Eu não vou ficar falando muito em detalhes. É uma família assim muito uniforme, ao contrário dos ninfalídeos, que você consegue identificar grupos bem diferenciados, né, de borboletas. Dentro dos hesperiídeos, isso é um pouquinho mais complicado, porque geralmente eles têm basicamente o mesmo formato de corpo, não há uma padronagem muito certinha de um grupo para o outro. Às vezes você tem um grupo que a maior parte das espécies é cinza, mas ali no meio tem uma espécie alaranjada, ou uma espécie de coloração azulada ou avermelhada. Então, por exemplo, separar pelo parâmetro de cor para essas borboletas não funciona tão bem. A padronagem de antenas também, existem várias exceções à regra. Então, assim, é uma família que, se você não é especialista no estudo, né, de lepidópteros, fica difícil para um leigo fazer uma identificação um pouquinho mais precisa. Mas nada impede que você, né, observe essas joias na natureza e admire a beleza delas em campo. Ok? Para quem, como aqui a nossa proposta do canal é estudo de zoologia como uma forma de hobby, uma forma de lazer, para a gente é muito tranquilo essa questão aí da identificação da espécie, porque nem sempre isso também é um fator primordial para que a gente admire a natureza. Tem algumas espécies bem bonitas, com tons amarelos, uns tons mais zebrados, azulados. Ter um guia de campo como esse daqui também ajuda muito se você, né, estiver na natureza e observar uma borboleta dessas aqui no campo. Mas mesmo assim, gente, não se preocupe muito em identificar as espécies em campo, porque você vai perder ali a oportunidade, a hora de lazer, procurando a espécie num livro que é um verdadeiro tijolão. Então você vai perder ali toda aquela experiência saudável de estar em contato com a natureza, ok? Tem exemplares aqui. Esse aqui é uma raridade, uma espécie aqui, é a Cloeria piscitacina, com tons mais amarelados. Esse tom não é muito comum na família dos hesperiídeos. Outro detalhe interessante, é uma família de borboletas que, dependendo de como que você está incidindo a luz sobre ela, você vê alguns detalhes que parecem ser luminescentes. Não são para todas as espécies, tem espécies que são muito apagadas mesmo, mas tem outras que já tem, assim, dependendo da luz, ela dá um detalhezinho ali um pouco metálico, é interessante. Elas têm, basicamente, se vocês observarem, o mesmo formato de corpo, de asa, elas são muito parecidas, principalmente quando estão com as asas assim, ó, fechadas. Mais exemplares, cores mais apagadas. A família dos hesperiídeos também tem algumas espécies que, quando elas pousam, elas ficam entre um meio caminho, né? A parte superior das asas, o par superior fica abaixado, enquanto que o inferior fica dobrado. Isso aqui é muito comum na família dos hesperiídeos. Uma curiosidade que eu não falei na hora que eu apresentei os demais volumes, que muita gente pergunta qual que é a diferença entre mariposa e borboleta? Bem, no início, quando você está estudando zoologia, a primeira diferenciação que o pessoal faz é mariposas voam durante a noite
e borboletas voam de dia. Só que essa é uma regra que tem várias exceções. Não é uma regra 100% definitiva. Existem espécies de borboletas noturnas, bem como espécies de mariposas diurnas. Alguns livros falam que as borboletas têm uma tendência a ter antenas simples, com um pequeno entumecimento aqui na extremidade. Só que isso também não é regra. Existem mariposas em que a antena é simples. Eles costumam também dizer que as mariposas têm antenas com vários prolongamentos, porque as mariposas elas têm um sentido do olfato muito apurado e o olfato delas é captado pelas antenas. Só que, como eu falei, isso também existem exceções, existem espécies de mariposas diurnas em que a antena é muito mais simplificada, a estrutura da antena é mais simples. Então, essa divisão entre mariposa e borboleta, para um leigo, é um pouquinho mais complicado. Isso são coisas que você começa a entender com o tempo, quando você vai estudando zoologia. É muito comum em algumas matérias ter algumas generalizações que quando você vai estudar realmente a fundo, você vê que aquelas generalizações são muito populares e nem sempre correspondem à realidade. Bem, eu acho que deu para vocês perceberem aqui a beleza da obra, da grande quantidade de espécies que foram retratadas. Como eu falei antes, é um compilado, um trabalho de mais de 80 fotógrafos que se dedicaram a idas no campo para registrar essas joias da natureza para a gente. Fechamos aqui a obra com o índice remissivo das espécies que foram documentadas para o Brasil. As espécies presentes na obra estão destacadas aqui em cinza. E essa daqui, ela traz um índice remissivo dos 3 volumes. Espero que vocês tenham gostado da apresentação dessa trilogia. Fica aqui o agradecimento póstumo ao Haroldo Paulo Júnior, que teve a iniciativa de entrar em contato com mais de 80 fotógrafos, gerar um volume, uma coleção digna de nota na literatura de zoologia do Brasil. É uma pena que ele não está mais entre nós e é uma pena ainda maior, porque ele já tinha pronto, quando ele faleceu, um projeto, uma coleção de livros retratando os coleópteros do Brasil, ou seja, os besouros do Brasil, que infelizmente não foi publicado. Bem, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá!